Messi, ainda falando, continuando ali no começo, como era a capoeira, qual é a lembrança do senhor, como era a capoeira na época que o senhor começou, quando o senhor chegou na capoeira? É assim, a coisa que eu mais recordo, não é mesmo, é que o único, o único assunto que era importante era a capoeira, né? Era a capoeira. A noção de grupo que nós tínhamos era uma coisa assim, muito sem importância, né? O mestre, inclusive o nosso mestre, ele tinha assim, um nome bem interessante do grupo dele, mas a gente não tinha logotipo, não tinha uniforme, não tinha nada. Ele falava bem assim, e era interessante, hein? Ele falava bem assim, nosso grupo se chama Grupo de Capoeira Regional do Mestre Caiçara, imagina, né? Então, para a gente não tinha nenhum sentido. Hoje em dia, se falar isso, a pessoa pode até rir, né? Mas eu não vou questionar porque o meu mestre usava essa expressão. Mas a verdade é que a gente não tinha isso escrito em lugar nenhum, não tinha logotipo, não tinha logomarca, não tinha camiseta, não tinha nada. Ele falou isso uma vez e para que a gente ali acabou. O que era interessante é que para nós éramos o grupo de capoeira do Mestre Cordeiro, ponto, né? Então, a gente ia para a capoeira. E a gente invariavelmente recebia as visitas do Mestre Mão de Ouro, que era o nosso angoleiro da cidade, né, Mestre Mão de Ouro, e ele nos dava treinamento de Angola sempre que ele ia lá, que era uma Angola totalmente diferenciada dessa que depois eu conheci, né, posteriormente, que é essa Angola aí do preto e amarelo, e é uma coisa linda, mas não, na minha opinião, né, pela minha vivência, não resume, não resume a capoeira Angola no sentido total. Para mim é outra situação. Mas a verdade é que nessa época a gente falava apenas em capoeira. Não tinha essa relação financeira, não tinha essa preocupação. Workshop, curso, isso não existia. Existia sim, o capoeirista chegava e o mestre pedia para dar uma aula e dar um treino para os meninos aí, tal, dar uma, assim como o mestre Mão de Ouro sempre ia lá nos ensinar Angola, e o irmão dele, o mestre Banana, né, o mestre Jacinto, e os alunos antigos do mestre Mão de Ouro. Ou seja, aquilo era uma coisa assim, o mestre chegava, olha, o mestre vai dar aula aqui para vocês hoje. Não é, vai ter um workshop com o mestre Mão de Ouro. Essa é uma palavra totalmente assim, alienígena na capoeira, né? Dar um workshop. Hoje em dia a gente usa muito essa coisa, workshop, é uma coisa assim muito aqui da Europa, mas a gente nem falava curso. A coisa acontecia de uma forma assim muito espontânea, né? Muito dada, muito assim, a pessoa chegava, e o mestre falava, pô, você pode dar uma aula, e a pessoa ali ia dar uma aula. Chegava o pessoal do grupo Cabala, que era o grupo de referência ali de Sobradinho, né? E um dava uma aula, o outro aprendia, quer dizer, era uma coisa muito mais orgânica, e eu sinto muita falta disso hoje em dia. Inclusive com a questão da visita. As visitas na capoeira, elas sempre, no meu entender, sempre fizeram parte da orgânica da capoeira. Faz parte. Assim como a rasteira faz parte do jogo, a visita faz parte da capoeiragem. Então, não tinha essa coisa de. Primeiramente, não tinha telefone, né? Então, ninguém tinha que ligar para o outro para perguntar se podia fazer uma visita. A gente estava fazendo roda, o grupo chegava um grupo e entrava na roda, e ali os jogos aconteciam. Quem era graduado jogava, quem não era graduado tentava jogar, mas não tinha. Hoje em dia, eu acho assim que tudo bem, a gente pode falar assim, numa maior organização, num melhor esquema didático, talvez, mas eu confesso, né, que eu sinto muita saudade dessa espontaneidade que existia na capoeira nessa época, né? Era uma coisa muito mais espontânea, livre e assim meramente pelo sentimento pela capoeira do que de ter que ir lá mostrar, talvez arrecadar 3, 4 alunos, até porque, como eu te falei, essa ideia de grupo que nós temos hoje em dia era uma coisa assim muito distante, era uma coisa assim muito vaga, a gente não pensava nisso, né? Que o meu grupo é da cor X e aquele grupo ali é da cor Y, e a gente não tinha essa competitividade ou
digamos assim, essa rivalidade que hoje em dia ela é muito declarada, né? Ela é muito assim, ela é muito transparente. Existe competição, existe a rivalidade, existe os grupos, né? Minha casa, assim, assim. Que para certas situações até funciona, é uma coisa boa. Tá aí os grupos fazendo aniversário, o Grupo Senzala, o grupo fez 40 anos também, ou seja, a gente vai por esse viés também. Mas quando eu falo nisso, eu falo assim, em termos filosóficos. Né? Nessa época, eu lembro do mestre fazer uma roda e chegassem capoeiristas de várias partes ali de Brasília e vinha só para capoeira. Né? E vinha só para capoeira. Eu lembro até uma expressão de um mestre que falou assim: olha, hoje é dia de entregar o corpo. Né? Parecia até ser uma coisa assim, espiritual, mas era entregar o corpo à capoeira, entregar o corpo ao movimento, sabe, à capoeiragem. E isso eu posso dizer, eu sabia que isso realmente assim, eu tenho muita, muita saudade e efetivamente, né, reconheço assim uma diferença muito grande, né, dessa época, ali dessa década de 70, 80 para a atualidade.